gente começa falando de Brasileirão. Amanhã tem clássico ao vivo na Globo, né? Flamengo e Vasco. E atenção pro horário pra não perder, tá? Bola rolando 5h30 da tarde, antes 4h50. Tem o Bora pro Jogo. Então vamos falar agora com o Carlos Gil, tá no Maracanã, tem notícias desse grande clássico pra gente. Fala, Gil! Fala, Escobar! Boa tarde pra você, tudo bem? Vamos começar pelo Flamengo, então, que é o mandante desse jogo. Vai ter casa cheia, viu? Tem um acordo entre as diretorias. No primeiro turno já foi assim com o mando do Vasco, torcida mista, meio a meio. E a torcida rubro-negra já esgotou a sua carga. É claro, tá empolgada com a liderança do Flamengo. Vale dar aquela secadinha no Palmeiras, que vai entrar em campo logo mais. Mas o Felipe Luiz vai levar a campo praticamente a mesma escalação que começou a partida contra o Estudiantes na Libertadores na última quinta-feira, né? O Jorginho segue fora, machucado, e o Saul levou um pisão no pé esquerdo. Ele tá com dores no pé ainda, ele é dúvida, ele foi substituído na quinta-feira pelo Alan, e o Alan é o favorito a ficar com essa vaga no meio campo, que vai ter o De La Cruz, a Arrascaeta ali, o ataque também sem mudanças, com Plata, Samuel Lino, com o Pedro, 150 gols com a camisa rubro-negra, e o Ayrton Lucas mantido na lateral esquerda. O Alexandro, já recuperado, deve ser relacionado, mas ainda não como titular. Então é um Flamengo bem parecido aí da partida contra o Estudiantes, um Flamengo que tem sido econômico nos clássicos nesse Brasileirão, viu, Escobar? No primeiro turno 0x0 com o Botafogo, 0x0 com o próprio Vasco, 1x0 sobre o Fluminense, gol no finzinho do próprio Pedro. Flamengo que quer aí deslanchar, fazer mais alguns pontos sobre o eterno rival Vasco da Gama, Escobar. Por isso não tá poupando ninguém, né? E do lado do Vasco, o Vasco já tem um tempão que não ganha no Maracanã, né, Gil? Ih, rapaz, tem um tempão mesmo, viu? Vai lutar contra essa escrita. 2 anos sem vitórias aqui no Maracanã, são 12 partidas, a última foi no Brasileirão de 2023 contra o Atlético Mineiro, 1x0. E se a gente fizer um recorte no clássico contra o maior rival, também é uma seca grande, viu? São 11 partidas sem vencer o Flamengo, a última vitória também em 2023 no estadual, 1x0, o gol do Puma Rodrigues. Aliás, o Puma Rodrigues vai ser titular na lateral esquerda dessa vez, né? O Paulo Henrique na direita e o Puma Rodrigues na esquerda, porque o Piton tá machucado. O Tietê também tá machucado e fica fora. E o Fernando Diniz tem outro desfalque, que é o Lucas Freitas, zagueiro suspenso. Com isso, a zaga do Vasco deve ter o Robert Renan e o Cuesta. Mais lá pra frente, Coutinho confirmado, Verratti confirmado, e tem o Ryan também, né? O Vasco entrou aí num acordo com a CBF, não liberou o Ryan para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, entendendo que o atacante é uma peça importante, sim, nesse processo de recuperação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, precisando vencer, querendo vencer, obviamente, o maior rival para acabar com essa seca, mas precisando somar pontos, né, para sair ali da incômoda posição muito próxima ali da zona de rebaixamento. Nada melhor para o torcedor vascaíno do que conquistar essa vitória, quebrar essa seca num jogo aqui no Maracanã. Vai ser casa cheia, como eu falei, e nesse horário, né, apenas confirmando aí 5h30 da tarde, é porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, então tem que cumprir essa distância aí para dar o descanso regulamentar para os jogadores rubro-negros, viu, Escobar? Faz sentido, Carlos Gil. Então 5h30 da tarde, ao vivo na Globo, tá dado o recado pra você. Flamengo e Vasco hoje em realidades bem diferentes, mas clássico, né, Gil? Era tudo, meu amigo. Era tudo, né? Clássico é clássico e vice-versa, já dizia o filósofo. E com o Maracanã dividido, eu acho mó barato. Lembro os grandes clássicos de antigamente, que eu tive a honra de viver. Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil, abrindo aqui o Globo Esporte. Um abraço, Gil. Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Nem deu tempo de falar, mas o Flamengo bateu um recorde de público na temporada entre todos os clubes. Flamengo e Estudiantes, na quinta-feira à noite, colocou no Maracanã 71 mil pessoas e 97 presentes. Vocês têm noção disso, gente? 71.977 pessoas presentes no Maracanã. Uma renda de quase 7 milhões de reais. R$6.628.523,75. Gente, isso é assustador. O Flamengo, em relação à torcida, esquece. É uma média absurda. E vai ser assim todo o restante da temporada. Porque todo jogo é casa cheia no Maracanã. E é algo que eu tenho observado muitos torcedores off-Rio que não moram no Rio de Janeiro e vêm ao Rio de Janeiro apenas para assistir ao duelo do Flamengo. Algo que eu não consegui comentar também diante dos últimos fatos, o que o Varela tá jogando futebol, hein? Olha, com a camisa do Flamengo eu não tenho dúvidas, é o melhor momento dele desde quando ele chegou ao Flamengo. Não sei se é o melhor momento na carreira, seria leviano da minha parte porque eu não acompanhei o Varela a carreira inteira e eu vou ser sincero, mas com a camisa do Flamengo, hoje, titular absoluto, tá jogando muita bola. Eu não tô falando isso por conta do gol que ele fez, não.
pelas atuações dele nos últimos jogos com a camisa do Flamengo e também recentemente na data FIFA com a seleção uruguaia. Galera, um dos assuntos agora que eu mencionei lá no começo do vídeo, eu tô vendo os mesmos que estavam debochando do Flamengo. Ah, agora vocês choram, agora é vocês que estão reclamando. Agora essas mesmas pessoas estão reclamando pelo fato da Conmebol ter voltado atrás na expulsão do Gonzalo Plata. Primeiro, isso não é a primeira vez que acontece. Aconteceu em 2018 com o Dedé e aconteceu em outro ano também. Então não é a primeira vez. Isso não aconteceu porque é o Flamengo. Segundo, gente, todo o contexto da situação era o mínimo que a Conmebol poderia fazer. Sabe por quê? Porque senão ia ficar feio demais para a entidade. Ficou escancarado que a arbitragem prejudicou o Flamengo, mesmo com o VAR. Então não adianta reclamar, dizer que a Conmebol vai abrir precedente, porque o precedente já foi aberto há muito tempo. Isso já aconteceu, não é a primeira vez na história. Então, vão se informar melhor para depois fazer uma crítica. E a Conmebol fez certo, sim. Não era justo o Gonzalo Plata perder o jogo da volta por conta de uma expulsão que eu considero vergonhosa. Inclusive, internamente, os jogadores compraram a ideia de que na próxima quinta-feira, no jogo lá na Argentina, é guerra. É um jogo extremamente importante. Eles estão muito fechados. Eles estão blindados, entre aspas, com sangue nos olhos. Foi assim que me relataram dentro do Flamengo. Os jogadores estão com sangue nos olhos para poder fazer uma baita partida e vencer Estudiantes, independentemente da atuação da arbitragem, que a gente sabe que tem que ter a preocupação, sim. Se fizeram isso dentro do Maracanã, na casa do Flamengo, imagina lá, na casa deles, do Estudiantes. Pois é. Fica aqui o questionamento. Vocês acham que a Conmebol quer uma final com clubes brasileiros novamente? Fica aí a pergunta e eu quero a resposta de vocês nos comentários. Falando agora sobre o assunto principal do vídeo, galera. Jorginho e Alexandro, enfim, treinaram 100% com os demais jogadores na atividade de sexta-feira, na reapresentação do Flamengo após a vitória sobre os Estudiantes por 2-1. Nessa atividade, como você já sabe, que é praxe, padrão, os titulares não foram a campo, fizeram trabalhos regenerativos, os demais jogadores foram a campo, treinaram sob o comando do Felipe Luiz, inclusive com a presença de muitos jovens, esses jovens das categorias de base completando a atividade. E lá estava Jorginho e Alexandro. Eles vão para o jogo domingo. Como eles treinaram 100% com os demais jogadores, a tendência é que retorne, mas isso tudo é uma decisão do Felipe Luiz, numa conversa com os jogadores. Eu não tenho dúvidas que o jogo de quinta-feira vai influenciar nessa decisão. É um jogo muito importante. Porém, o Campeonato Brasileiro tem sido a prioridade do Flamengo. E aí fica o questionamento para vocês. O que vocês fariam? Vocês já colocariam o Jorginho e Alexandro para atuar contra o Vasco? Eu vou dar minha opinião, tá? Embora vocês não tenham perguntado, mas eu vou dar minha opinião. Eu levaria os dois jogadores e botaria alguns minutos em campo, pelo menos para dar minutagem e ritmo de jogo. Sobretudo para Alexandro, um jogador que está mais tempo afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular. Mais tempo que o Jorginho, no caso. O Jorginho, segundo o Flamengo, não teve lesão. Foi um edema que causou muitas dores no atleta. O Alexandro foi uma lesão muscular. Então eu levaria os dois para dar uma minutagem e esses dois já ganharam um ritmo de jogo pensando no duelo de quinta-feira com os Estudiantes lá na Argentina. E vocês? O que vocês fariam? Eu quero saber. Podem comentar à vontade, estamos juntos e fui! Fala nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago notícias quentíssimas para vocês que acompanham cada passo do Mengão, porque o Flamengo está em negociações avançadas com o atacante Marcos Leonardo, um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro, segundo informações do jornalista Mauro Mendes, e a expectativa é que o jogador chegue em 2026 para vestir o manto sagrado e reforçar ainda mais o elenco rubro-negro em busca de títulos importantes. O Flamengo, que já conta com um elenco estrelado e vem mostrando força em todas as competições, sabe da importância de manter o nível alto e continua planejando o futuro com contratações estratégicas, e Marcos Leonardo surge como uma peça que pode agregar muito ao sistema ofensivo, trazendo juventude, velocidade e faro de gol. A diretoria trabalha nos bastidores para fechar todos os detalhes dessa negociação, e segundo fontes próximas ao clube, o projeto apresentado ao jogador agradou bastante,
pois oferece a oportunidade de disputar grandes torneios e brigar por títulos expressivos. A chegada de Marcos Leonardo em 2026 não é apenas uma contratação, mas um sinal de que o Flamengo segue pensando grande e mantendo sua filosofia de ter sempre os melhores jogadores do país e do continente. É importante destacar que essas negociações são conduzidas com cuidado para não atrapalhar o ambiente atual, mas o fato de já estarem em andamento mostra que o Mendon planeja o futuro com antecedência e responsabilidade. Marcos Leonardo, conhecido por sua frieza nas finalizações e por sua capacidade de decidir jogos importantes, pode ser a peça que falta para deixar o ataque rubro-negro ainda mais perigoso e imprevisível para os adversários. O jornalista Mauro Mendes reforça que o jogador está animado com a possibilidade de vestir o manto, e que enxerga no Flamengo o ambiente ideal para crescer ainda mais na carreira e alcançar novos patamares, inclusive sonhando com convocações para a seleção brasileira. A expectativa é que, até lá, ele continue evoluindo, mas com um destino já traçado, defender o clube mais querido do Brasil. Enquanto isso, a nação segue apoiando, mostrando sua força e sua paixão inigualável, porque sabemos que cada passo dado pela diretoria é pensando em manter o Mendon no topo do futebol sul-americano. Fiquem ligados aqui no canal Fla do Povo para todas as atualizações, porque qualquer novidade sobre Marcos Leonardo e outros possíveis reforços será trazida com prioridade para vocês. Afinal, a maior torcida do mundo merece estar sempre bem informada e pronta para sonhar com mais uma fase gloriosa do nosso Flamengo.